Olá, agradeço aí pela tua fidelidade, acompanhando todo o nosso estudo do livro do Apocalipse. Estamos no Tendências Globais e eu agradeço aí pela tua conexão. Hoje nós vamos fazer o possível para ver o capítulo 18 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 18 e eu vou fazer alguns comentários rápidos sobre esse capítulo. Como eu disse a semana passada, o estudo da Babilônia, do Armagedon, ele é complexo, não é um assunto fácil, tem muita discussão no meio evangélico e a gente tem que ser cuidadoso com relação às informações, tá bom? É só isso para a gente não sair falando coisas que às vezes não tem muita consistência, tá bom? Vamos nos ater àquilo que é importante e aquilo que a gente não tem uma definição clara, vai ficar em suspense e o Espírito Santo vai trazer o entendimento, a clareza do assunto. Ou só vamos ficar sabendo quando a profecia se cumprir literalmente, aí sim nós vamos ficar sabendo. Mas de qualquer maneira isso não afeta a minha salvação e nem o meu trabalho como discípulo de Cristo, tá bom? Bom, vamos lá, capítulo 18, a partir do versículo 1. Depois destas coisas eu vi. Aqui é interessante, é um verbo de percepção, ver, ouvir, verbo de percepção. Quando a palavra, essa expressão, e depois destas coisas eu vi, usando o verbo de percepção, significa continuidade do assunto. Então, lá no capítulo 17, um dos 7 anjos, trouxe algumas informações para o apóstolo João. Agora, um outro anjo, numa continuidade, traz mais informações ainda. Ok? É só para a gente prestar atenção, porque senão você vai falar que o 17 é uma coisa e o 18 é outra. Não, é apenas uma continuidade do mesmo assunto. E nós estamos numa intercalação, porque a 7ª taça já foi derramada lá, conforme está no Apocalipse 16, versículo 17. Aí dá um zoom para que João entenda a questão interessante, importante, central da queda da Babilônia. No versículo 2: E clamou fortemente com grande voz, caiu, expressão de ênfase, a grande Babilônia. Grande Babilônia significa a cidade da Babilônia. Repetidamente essa expressão é usada. E tornou-se morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Aqui, João está se referindo a profecias do Velho Testamento. Aí nós temos Jeremias 50, 51, Isaías 13, 14, e também Zacarias capítulo 5, e também Daniel. Pelo menos esses têm alguma relação com aquilo que João está escrevendo e chegou até nós. Ou seja, vai ser uma prisão. E essa prisão vai continuar dentro do milênio. Então é a Babilônia e a Edom. Todo esse território vai ser uma prisão. Aí, depois, no fim do milênio, as coisas vão mudar, porque é novo céu e nova terra, e o julgamento e o lançamento dos condenados no lago de fogo. Mas aí já é outra coisa. Mas, por enquanto, vai ficar lá. E ninguém vai morar lá, nenhum pastor vai lá levar o seu rebanho, ninguém vai construir nada lá. Vai ficar um lugar abandonado, desolado, destruído, perpetuamente. Ou seja, não se levanta mais. Nem um tijolo será tirado de lá a partir dessa destruição. Diferentemente da Babilônia, que foi ocupada pelos medos,
ok? Que não foi destruída. Então, essas profecias do Velho Testamento estão aguardando cumprimento, porque Deus não é mentiroso, ok? E a Babilônia ocupa praticamente o tema de 3 capítulos do livro do Apocalipse, 17, 18 e parte do 19. O assunto é importante, Deus tem algo contra a Babilônia. Ele se lembra lá de Gênesis, capítulo 10, 11, Babel, Nimrod, a primeira rebelião coletiva da humanidade contra Deus. E a influência que Babilônia, exerceu em todos os impérios. Deus, ele sabe, ele olha para o foco, para a origem. Por isso que no capítulo 17 é dito que Babilônia é a mãe das meretrizes. Mãe significa origem. Então a gente tem que linkar essas coisas para não se confundir. No versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Fornicação, prostituição espiritual. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ou seja, esta cidade reconstruída vai ter a mesma soberba, a mesma arrogância, a mesma luxúria lá da época de Nabucodonosor. A soberba do homem. E lá a feitiçaria, a idolatria, o ocultismo e toda sorte de orgia, de prostituição. É nesse sentido que se fala da sua aparência, que vai seduzir os moradores da terra, os reis da terra, e muita gente vai ganhar dinheiro com essa cidade. Os mercadores que têm negócios com a cidade da Babilônia. E o anticristo vai estabelecer a Babilônia como sede de governo, como ponto de controle do sistema global, do sistema mundial. A gente tem que entender essas coisas. Aí você fala, mas como que vai ser isso? Isso vai acontecer porque está escrito. É exatamente essa questão que a Bíblia traz, apesar de muitos duvidarem da realização desse tipo de coisa. Mas nós tomamos a palavra por verdadeira e acreditamos naquilo que Deus está falando, ok? É a nossa visão, é a maneira como nós olhamos para as profecias. E ouvi outra voz, no versículo 4, que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. No entorno da Babilônia sempre teve uma comunidade judaica muito forte. E provavelmente vai ter, novamente, no entorno da Babilônia, uma comunidade judaica. Sai dela, povo meu, para que você não seja participante, cúmplice dos seus pecados, dos seus juízos e da sua destruição. Sai dela. E isso vai acontecer novamente. Porque já, no versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Por que Deus está se lembrando? Deus olhou para Gênesis, capítulo 10, 11, e ele olha de Gênesis até hoje, ou até o momento da realização desse julgamento, a quantidade de pecado que veio se acumulando ao longo da história. Ok? Então é um processo, é uma influência que permaneceu e contaminou toda a terra. E Deus vai julgar isso. Deixou acumular até que atingisse o nível. Aí agora eu vou julgar. 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai a ela em dobro. Ou seja, o julgamento de Deus, a retribuição de Deus para a Babilônia será dobrada. É uma ira furiosa que Deus tem, principalmente contra a Babilônia, porque a Babilônia está envolvida na questão da besta. A gente tem que entender essa simbiose entre
a cidade e a besta e o governo mundial. E Deus olha para tudo isso como uma coisa só, e ele vai julgar, e ele vai destruir. O 7, quando ela se glorificou e em delícias esteve, dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. É interessante, não sou viúva. As filhas dessa Babilônia, que é a mãe das meretrizes durante toda a história da humanidade. Pós-dilúvio. A gente entender todo esse processo acumulativo que Deus vai julgar. Se lá atrás, em Gênesis capítulo 6, Deus julgou com o dilúvio, a partir de Nimrod, Deus vai julgar com a destruição da Babilônia como cidade e do sistema babilônico. A gente tem que entender a maneira como Deus trabalha. É a mesma retribuição. Ok? Só que em momentos diferentes da história. Portanto, num dia será repentino, será súbito. Virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, será destruída no fogo. Aí a gente tem uma analogia com Sodoma e Gomorra. Porque é forte o Senhor Deus que a julga. Ou seja, braço forte para julgar a Babilônia, e será queimada no fogo. É assim que será. Aí no 9, os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. De longe vão ver o incêndio da cidade. Deus vai literalmente queimar a cidade, não vai ficar nada. É isso que a Bíblia diz. Estando de longe, no versículo 10, pelo temor do seu tormento, ou seja, medo, dizendo, ai, ai, expressão dupla, porção dobrada de juízo. Deus, ele é bem claro na maneira como ele fala. Ai, ai, daquela grande cidade. Ele está se referindo a uma cidade, a grande cidade da Babilônia, que é citada na Bíblia 300 vezes, segundo alguns especialistas, e sempre significando Babilônia. Não dá para espiritualizar o sentido, porque Babilônia é Babilônia, Jerusalém é Jerusalém. Ok? Da grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Será repentino e será definitivo. É uma desolação súbita. 11. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, aqueles que ganharam muito dinheiro comercializando, participando do comércio desta cidade. Porque ninguém mais compra suas mercadorias. É tanto um ponto de compra quanto um ponto de venda. É as duas coisas. E aqui fala de um comércio atacadista, não varejista. É de você fornecer mercadorias e você comprar mercadorias desta grande cidade. Interessante, tá? Guardar bem essa imagem gráfica. Mercadorias. Aí são 28 tipos de mercadorias e todos têm a ver com luxúria, com sedução, com soberba, com arrogância, com prazeres e delícias. Eu não vou citar para a gente ganhar tempo. E muitas dessas mercadorias têm a ver com o sistema babilônico de idolatria, que é um sistema que contaminou a terra pela sua exuberância, pela sua sedução. E aí até o versículo 13, há uma descrição dos tipos de mercadorias. E aqui eu quero chamar a atenção, lá no finalzinho do versículo 13, que um tipo de mercadoria desta cidade são corpos
e almas de homens, escravos, escravidão, vendendo pessoas. Eu não está aqui, mas a gente pode fazer uma inferência. Venda de órgãos, tráfico de crianças para sacrifício e pedofilia, tráfico sexual, escravos. É um comércio que está centralizado nessa cidade. E isso subiu até as narinas de Deus e atingiu o ponto de chega, agora é julgamento. E no versículo 14, e o fruto do desejo da tua alma, alma carnal, demonizada, foi-se de ti, e todas as coisas gostosas, excelentes, exuberantes, se foram de ti, e não mais as achará. Será uma destruição total. 15. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram, ganharam dinheiro com isso, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Mas não lamentando pela Babilônia em si, mas pela oportunidade de ganhar dinheiro que se foi. Porque estavam comprometidos com esse sistema. E no versículo 16, e diziam: ai, ai, daquela grande cidade, novamente, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, tanta opulência foi destruída. E essa cidade contaminou o planeta, porque ela se assenta sobre muitas águas, então é uma influência mundial. No 17, todo piloto e todo aquele que navega em navios e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe, de medo do seu incêndio, da sua destruição. É interessante que da Babilônia até no Golfo Pérsico, nós temos aí aproximadamente 590 quilômetros. E ali nós temos a confluência do rio Tigre e do rio Eufrates desembocando ali num estreito entre o Kuwait e o Irã. E a Babilônia não vai ter o mar, porque 500 quilômetros de distância terá que se criar uma hidrovia, sistema de barcaças para transporte de mercadorias. Os navios chegam até ali no ponto perto do Kuwait. Depois, por barcaças, sobem até a Babilônia. É nesse sentido que a gente tem que entender esse distanciamento dos marinheiros, desses mercadores que ficam de longe vendo a fumaça do seu incêndio. É mais ou menos isso. Se você olhar no Google, você vai perceber isso. E no 18, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Ela dominava o planeta. É global, é mundial. Ali está o centro que domina, que controla e que exerce domínio sobre todo o planeta. 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade. Sempre expressão dupla, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência. A Bíblia está mostrando isso. Porque numa hora foi assolada. 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Na terra, lamento. No céu, alegria, porque Deus retribuiu, ele julgou. Porque Babilônia, nesse processo histórico, desde Babel até aqui, o capítulo 18 de Apocalipse, é um longo período da história,
Todo esse sistema está embriagado do sangue daqueles que se colocaram ao lado de Deus. Deus joga a conta sobre a Babilônia, por isso essa fúria furiosa, essa indignação furiosa de Deus contra a Babilônia. Porque o sistema babilônico é um sistema demoníaco, diabólico. Começou com o sangue de Abel derramado sobre a terra. É a influência de Lúcifer, do diabo, de Satanás, antiga serpente. O sistema é operado através do diabo. E essa conta é lançada sobre o sistema babilônico que está numa cidade que foi reconstruída. 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Destruição total e permanente. É isso, é a ilustração que é dada aqui. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e o ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Aquilo devia ser uma orgia contínua, uma opulência, uma luxúria, uma fornicação e todo tipo de feitiçaria. Era algo, o inferno na terra. Deus julgou aquela cidade representando o sistema babilônico. 23. E a luz de candeia não mais brilhará em ti, e a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, ganharam muito dinheiro, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Quando a gente lê Apocalipse 13, nós vemos os sinais da mentira operados pelo falso profeta. Então ali era um centro de ocultismo. E isso seduziu os moradores da terra que se levantaram em rebelião contra Deus. A gente vai amarrando as coisas, mas tem um centro nervoso de onde irradia toda a influência diabólica sobre as nações. Babilônia. Ok? E terminando o capítulo, versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Olha que conta pesada. Todo o sangue derramado na terra foi lançado sobre a Babilônia e Deus julgou essa soma tremenda, extraordinária de pecado. Por isso essa indignação furiosa de Deus contra a Babilônia. Só para encerrar, eu quero fazer alguns apontamentos rapidamente aqui. Não dá para entender a Babilônia literal sem que você leia Isaías 13 e Isaías 14, que são capítulos lá do Velho Testamento que tem muito a ver com esse assunto. Também não dá sem ler Jeremias capítulo 50 e capítulo 51. E também Zacarias capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11, e também as referências que são feitas no livro do profeta Daniel. Aqui eu trago alguns pontos que dão um nó na nossa cabeça, mas isso não é motivo para a gente ficar apavorado. Jeremias 50, ele diz que Babilônia será destruída por uma nação do norte. Está lá no versículo 3 e 9. Que nação é essa? Será que Deus vai usar uma nação do norte? E aí a gente já olha para a Rússia como um instrumento que vai destruir a Babilônia. Mas lá no capítulo 17 fala que os 10 reis vão queimar a Babilônia, a prostituta, que é uma grande cidade. Então fica aí um ponto de interrogação, tá? Não quero ser dogmático, só estou trazendo um ponto de interrogação.
a relação da Babilônia com relação ao ponto médio da tribulação. O ponto de virada do anticristo, quando ele mata as duas testemunhas. E é estabelecido o sistema do controle. Ninguém pode vender, ninguém pode comprar se não adorar a besta, se não tiver, adorar a sua imagem e não tiver a sua marca. A gente tem que estudar melhor a relação disso com a grande cidade da Babilônia. Como é que seria essa Babilônia na primeira metade da tribulação e na segunda metade da tribulação? Também é um outro ponto que a gente tem que esclarecer. Onde estava o anticristo quando a Babilônia foi destruída? Porque a destruição da Babilônia, Armagedon e a vinda visível do Senhor estão muito próximos no final da segunda metade da tribulação. Mas qual a sequência dentro desses eventos? A gente tem que estudar um pouco mais de cuidado para entender. A cidade, a Babilônia é tanto uma cidade quanto um sistema. É as duas coisas numa mesma coisa. Porque é aqui que há muita divergência no meio evangélico quando se estuda o livro do Apocalipse. E para encerrar, é interessante. Armagedon, a vinda visível do Senhor em glória e a destruição da Babilônia. Eu disse que essas três coisas estão muito próximas no final da grande tribulação ou da segunda metade. Mas tem uma outra coisa também, a quarta, a restauração do remanescente de Israel para entrar no milênio. Tudo isso está muito próximo dentro do escopo do final da grande tribulação. Não é fácil estudar profecia, mas é um desafio, é algo tremendo na nossa vida, porque isso traz consciência do poder de Deus para julgar todas as coisas. E isso traz paciência, perseverança na nossa vida. Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem.